Abre a tua Bíblia no Salmo 37, versículo 5. Salmo capítulo 37, versículo 5. Abre a tua Bíblia agora. Salmo 37, verso 5. Diz assim a palavra do Senhor: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Pode sentar. Glória a Deus. O Espírito Santo estava me falando aí há poucas horas atrás que Deus, ele encontra a pessoa nos mais diversos abismos em que as pessoas se encontram e transforma a vida da pessoa de uma tal maneira que você não é nem sombra do que um dia você foi no passado. Aí ele me disse sobre Moisés. Quem era Moisés? Um hebreu criado dentro do Egito, com as suas mãos tomando partido numa briga entre dois homens. Matou um egípcio com as suas próprias mãos, enterrou na areia e julgou que ninguém sabia, que ninguém estava vendo. Depois houve uma outra briga e ele viu a acusação de um daqueles homens, disseram: vai querer também fazer justiça a gente? Vai querer também matar a gente? E ele começou a perceber que poderia ser revelado aquele homicídio que ele cometeu na presença, diante de todos, e já era notório a todos. O que ele resolveu fazer? Fugiu para o deserto, onde ele pensou que ninguém o encontraria. Muitas pessoas querem te encontrar para te matar. O diabo quer te encontrar para te fazer cair e, se puder, até te matar. Mas Deus te encontra primeiro que todos os teus inimigos, para te dizer: eu sou a porta das ovelhas. Aquele que entrar por mim entrará, sairá e achará pastagem. Deus te encontra para te dar vida, e vida em abundância. Amém. O plano de Deus não pode ser interrompido por ninguém, a não ser pela própria pessoa quando se desvia dele. Mas os planos de Satanás e os planos dos homens a teu respeito, esses Deus corta, interrompe, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Logo depois, o mesmo homem que tinha matado um egípcio e fugiu para o deserto, agora aquele homem, depois de ser encontrado por Deus, ter experiências com Deus, foi na cara do rei do Egito, Faraó, e através do ministério que Deus confiou a ele, e Arão manifestou 10 pragas lá dentro do Egito e libertou o povo de Israel de uma escravidão de cerca de 430 anos. Olha quem era Moisés e olha quem se tornou Moisés. José, filho de Jacó, um dos menores entre os seus irmãos, foi visitar seus irmãos para saber notícias de como estavam se dando as coisas, e seus irmãos, por terem inveja dele, porque o pai o amava. Quando ele foi visitar os seus irmãos intentaram no coração, deram lugar ao diabo. Você que está ouvindo essa mensagem atravessa os 4 cantos da terra, o Espírito já está me falando isso aqui. Não confia em ninguém, confiar só em Deus. Essa palavra confiança, ela só pode ser atribuída ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, a ninguém mais. Aos outros tu dá um crédito, a quem te conhece, a quem te convive. Porque confiança significa se lançar por completo à dependência daquele que você confia. Isso é confiança. Tem pessoas que se lançar só diante daquele que tem os olhos como chama de fogo, aquelas asas poderosas que ninguém pode romper e que te guardam de uma maneira que ninguém pode te guardar. Confiança só diante dos olhos do Senhor. José revelou o sonho que teve
na presença dos seus irmãos, revelou o sonho que teve para o seu pai, e o seu pai disse: ó, seria o caso que eu, tua mãe e teus irmãos nos curvaríamos diante de ti. Aquilo ali foi o suficiente para o diabo acender a ira do coração dos irmãos de José, botar inveja, botar o desejo maligno a começar a proliferar ali. E eles não perderam tempo. Quando tiveram uma oportunidade, lançaram José numa cova, pegaram a veste que o pai dele deu a ele, mataram o animal, sujaram de sangue e levaram notícia para o pai, dizendo: olha, está aqui as vestes dele sujas, uma besta fera do campo o despedaçou. Enquanto eles levavam essa notícia, José tinha sido tirado da mesma cova que tinha sido posto para ser vendido para uma caravana que estava indo lá para dentro do Egito. E quando José foi parar dentro do Egito, Deus deixou bem claro: agora eu vou começar a tratar contigo. Agora eu te mostro o que eu faço com quem eu encontro. Se nesse dia Deus está te chamando para ter um encontro com Ele, o que é esse encontro? É uma experiência pessoal diante dos olhos do Senhor? Aproveita esse dia. Aproveita como Ana teve uma experiência única, como Moisés teve uma experiência única, como Abraão teve uma experiência única, como José teve uma experiência única, como Josué teve uma experiência única, que marcou a vida deles acompanhada de um ministério. Aproveita nesse dia essa experiência e receba o ministério da parte do Senhor, para que tu vá e dê muitos frutos para alimentar multidões que estão por aí escravizadas pelos servos do diabo, que estão arrancando a pele da ovelha, não pregam a palavra, estão iludindo o povo com invenções mentirosas, como a gente tem visto em televisões, tem visto na internet, tem escutado em rádios. Mas o dia deles chegarão, porque o juiz de todas as coisas julgará isso. Então, Deus começou a tratar com José. Deus colocou uma unção nas mãos de José. Toda pessoa que Deus separa para o ministério, Ele faz aquele ministério ser acompanhado de um sinal notório. Na vida de Moisés, era os sinais da manifestação do seu poder através das pragas. Na vida de José, era o sinal da unção nas mãos. Tudo que ele botava, Deus fazia prosperar. Que chegou ao ponto de Potifar, contemplando isso, chamar ele para dentro da sua casa. Aí ele meteu a mão no jardim de Potifar, a casa de Potifar começou a prosperar. Potifar deu liberdade a ele sobre os negócios constituídos da casa. Obviamente não sobre a mulher, que usada pelo diabo, foi até José para se deitar com ele. Se deitar ali significava fazer sexo, no caso seria um adultério. José largou a capa, correu, ela gritou, mentiu, disse que era José que estava tentando agarrá-lo, os guardas o prenderam, ele foi parar na cadeia. Mas Deus tinha encontrado José. Na cadeia Deus o fez prosperar. Deu a ele a interpretação do sonho do copeiro, a interpretação do sonho do padeiro. O padeiro foi condenado segundo a interpretação que Deus deu a ele. E o copeiro voltou a entregar o cálice do suco da vide, do vinho, na mão de Faraó. Até que Deus dá o sonho a Faraó. E ninguém conseguia interpretar, porque a interpretação vem do alto, a interpretação vem de Deus. Toma cuidado, você que anda guiado por horóscopos. Horóscopos dentro de internet, horóscopos em jornais. Esse horóscopo é simplesmente Satanás dizendo: aceita o que eu te proponho para o dia de amanhã e eu governo a tua vida nesse dia. Rejeite isso. O dia de amanhã trará os seus próprios cuidados, e quem escreve ele é o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Também pessoas com certas idiotices. Qual é o teu signo? Eu não tenho signo. Eu tenho Jesus, o Senhor da minha vida, que derramou sangue na cruz do Calvário por mim. Amém. Esse é que guia a minha vida, com a poderosa palavra que é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, como diz o Salmo 119, verso 65. Da cadeia José saiu para interpretar o sonho de Faraó e para se assentar no trono, sendo o segundo maioral do Egito. Olha onde estava José, levando alimento para os seus irmãos e procurando notícias lá no campo. Agora era governador da terra do Egito. E Faraó colocou todo o Egito diante das suas mãos.
Olha quando Deus acha uma pessoa, da onde Deus tira e aonde Deus coloca. Aleluia. Glória a Deus. Quem era Pedro? Um homem douto, não falava direito, um linguajar pesado, não tinha instrução, pescador. Jesus passou por ele e disse: vem, segue. Ele largou as redes e começou a seguir Jesus. Jesus disse: eu te farei agora pescador de homens, ou em outras versões, pescador de almas. Te fareis pescador de almas. Quem era Pedro? Um pescador desconhecido na beira de uma praia qualquer. Agora esse Pedro, em Atos 10, você vê Cornélio, um homem de posição social no meio do Império Romano, mandando chamar ele, porque o anjo desceu do céu e disse: olha, manda chamar Simão Pedro, que está na casa de Simão Curtidor, que ele vai pregar para vocês, ele vai ensinar o Evangelho. E quando Pedro foi lá, que chegou e abriu a boca, o Espírito Santo desceu e batizou todos que estavam naquela casa. Pedro passava e a sombra dele curava. Deus pegou um pescador, praticamente analfabeto, não conhecia letras, nem falava direito, e fez um homem influente na sua sociedade através do poder da sua palavra e manifestações de sinais poderosíssimos. Até a sombra dele curava e ressuscitava os mortos. Olha quem era Pedro, olha de onde Deus o tirou e olha onde Deus o colocou. Olha o jovem, Atos capítulo 8, capítulo 9. Olha o jovem Saulo. Saulo e Paulo não é mudança de nome, é variedade de idiomas, é o mesmo nome. Olha quem era ele: um homem influente em Roma, perseguidor de crente, consentiu na morte de Estevão, lá no capítulo 7. Suas vestes de Estevão foram depositadas aos pés dele. Pouco tempo depois, teve um encontro com Jesus em Atos 9, caiu do cavalo, cego, foi dirigido pelo próprio Senhor a entrar numa rua chamada direita, encontrar um homem chamado Ananias, servo de Deus, que estaria orando por ele. Deus já tinha tratado com Ananias que enviaria Paulo lá. Ananias impôs as mãos e as escamas caíram. Aí Deus começou a tratar com ele: olha o que eu vou fazer com quem eu acho. Por onde ele passava, rastro de milagres ficavam. Aleluia. Por onde ele passava, manifestações poderosas aconteciam. Glória a Deus. Pregava Paulo certa vez uma criança dormindo na janela, no terceiro andar, caiu, morreu. Ele foi lá, orou e Deus ressuscitou. Saiu ele no navio, uma víbora saiu no meio do fogo, de próximo ao fogo, tocou na mão dele, mordeu a mão dele, todos estavam esperando que ele caísse morto ali. Deus fez com que aquele veneno não causasse mal a ele. Glória a Deus. Aleluia. O mesmo homem que agora era perseguidor, antes era perseguidor de crente, agora era descido por um cesto pelos irmãos pelo muro, para não ser morto pelo Império Romano. Pregou o Evangelho por onde passou, escreveu várias cartas, deixou palavras reveladas, deixou ensinamentos e experiências que recebeu do Senhor, deixou palavras reveladas poderosíssimas que alimentam a nossa vida até hoje. Por quê? Porque aquele homem entendeu, Romanos capítulo 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela pregação do Evangelho. Esse foi o sinal que marcou a vida de Paulo. Ele ouviu a voz de Deus e obedeceu. Aleluia. Os sinais de Deus só seguem os que lhe obedecem. Os sinais de Deus não seguem os incrédulos, não seguem os ocilosos, não seguem aqueles que não têm firmeza, não seguem aqueles que andam de qualquer maneira. Os sinais de Deus só seguem os que lhe obedecem. É regra de Deus. 1 Samuel capítulo 15, Deus fala que a desobediência é semelhante ao pecado de feitiçaria. Deus se agrada do obedecer mais do que o sacrificar. Que adianta tu depositar tuas ofertas na igreja, ou botar tuas ofertas no altar, se a tua vida não é obediência diante dos olhos do Senhor? Com Deus ninguém brinca. Ele está vendo o que tu está fazendo, Ele conhece os teus dias, Ele viu onde tu esteve hoje. Enquanto tu está vivo,
Ou melhor, quando tu está nessa terra, aproveita para se consertar com Ele. Porque Ele pode te perdoar, Ele é poderoso para te perdoar. Mas se você não quiser se consertar, Ele também é poderoso para te julgar, porque só Ele pode julgar e te condenar. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Quem era Estevão? Atos capítulo 7, um diácono separado para cuidar de uma determinada tarefa dentro do ministério. Os apóstolos queriam se preocupar só com a palavra. Os demais afazeres no ministério, na igreja, Estevão estava a cargo dele. Mas Estevão não era simplesmente um homem qualquer. Ele abraçou a causa de tal maneira, ele colocou aquele desempenho na função a qual ele foi chamado de tal maneira, que o Espírito Santo revestiu ele de tal maneira, que quando ele foi testemunhar na presença das autoridades, olharam para ele e viram seu rosto transfigurado, semelhante a um rosto de anjo. E até mesmo na hora do seu apedrejamento, lá em Atos 8, quando está sendo apedrejado, ele olha para o céu e não se queixou, nem murmurou, nem lamentou das pedradas. Eu estou vendo os céus abertos e o Filho de Deus em pé à direita do Pai, pronto a me receber. Aleluia. E ainda rogou ao Pai que não lhes imputasse aquele pecado que marcou, qual foi o sinal que marcou o ministério de Estevão? Zelo pelas coisas de Deus. Um diácono tem que ser zeloso pelo serviço que lhe é confiado. Estevão era zeloso. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. O Espírito de Deus nesse dia, nessa hora, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite que você está acessando essa mensagem, Ele te colocou aí para ouvir. Que Ele pode te tirar do lago mais terrível de lodo que tu esteja, te limpar e te colocar sobre uma pedra e te lavar com o poder da palavra dele. Amém. E fazer de você algo tão grande, tão diferente, tão maravilhoso, que não vai ter na tua vida nenhum sinal do que tu era antes. Todos os sinais vão ser modificados pelo poder de Deus em novos sinais agora, com o teu novo, com a tua nova vida diante dos olhos do Senhor. Glória a Deus. Abraão, algo marcou o ministério de Abraão. Crer sem ver. Isso marcou o ministério de Abraão. Pegou o seu filho, que Deus falou: Abraão, eu quero o teu filho, teu único filho, sobe o monte, sacrifica ele para mim. Abraão está indo, subindo lá. Mas Abraão estava crendo dentro do espírito dele que ele voltaria daquele monte com o garoto. Ele não sabia como ia se dar isso, mas ele estava crendo que ele voltaria. Tanto é que pelo caminho o menino diz: pai, está aqui o cutelo, está aqui a lenha, está aqui o fogo. Cadê o cordeiro para o holocausto? Ele não sabia que era ele o cordeiro. O que Deus falou? Isaac não sabia que era ele o cordeiro. Mas Deus disse, Abraão disse para ele: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Quando ele bota o menino sobre a pedra, aquela pedra simbolizava a palavra de Deus. Tudo que tu faz em obediência à palavra de Deus tem uma resposta de Deus. Glória a Deus. Ele colocou o menino sobre a pedra. Ele levantou o cutelo para imolar o menino, para matar o menino sobre aquela pedra. Aí ele ouviu uma voz bradando do alto e disse: Abraão, não faças mal ao garoto, ao menino, pois agora eu sei que tu me temes. Claro que Deus, sendo onisciente, já sabia o que ia acontecer. Ele conhece todas as coisas antes mesmo que venha acontecer. Mas aquela era uma linguagem para que Abraão entendesse o que Deus estava querendo dizer a ele. Deixa o menino. E quando Abraão olhou para o lado, tinha um cordeiro amarrado no meio dos arbustos. E ele ofereceu aquele cordeiro no holocausto diante dos olhos do Senhor. Sabe por que Deus fez aparecer um cordeiro ali? Porque tudo que tu botas sobre a palavra, aquela pedra simbolizava a palavra, tudo que tu botas sobre a palavra não pode voltar vazia, tem que ter um resultado. Tinha que acontecer um sacrifício naquele dia.
Mas agora não era mais a vida de Isaac. Era aquele cordeiro que estava preso no meio dos arbustos. O que o Espírito Santo está dizendo? Que a palavra de Deus não volta atrás, não volta vazia, antes volta para Deus tendo feito aquilo que lhe apraz. Se Deus nessa hora der uma palavra na tua direção, se você for orar comigo daqui a pouco, Deus mandar uma palavra na tua direção, ou no momento que tu está ouvindo essa mensagem, acredita, ninguém vai interferir na palavra que está chegando na tua direção. Vai cumprir o que Deus deseja a respeito dela, sobre a tua vida. Aleluia. Porque Deus é fiel. Glória a Deus. Deus é poderoso para cumprir aquilo que Ele ordenou e aquilo que Ele deseja fazer. Quero te convidar agora a estar de pé e a esse momento de oração agora. Glória a Deus. Ore comigo agora nessa hora. Levanta do teu lugar. Olha para você hoje. Vem a tua vida como um nada. Quem é ela? Quem é ele? Mas na hora que Deus disser, eu te achei, como achei Moisés, como achei Abraão, como achei Paulo, como achei Estevão, como achei Pedro, como achei Josué, como achei Abacuque, Neemias, Sofonias, Oséias e tantos outros profetas no Antigo e no Novo Testamento. Quando Deus te disser, eu te achei, daí para frente tudo na tua vida vai mudar. Ore a Deus comigo nessa hora. Deus poderoso, Deus vivo, Criador dos céus e da terra, cujos olhos são como chama de fogo. Eu sei que todas as coisas são nuas e patentes diante dos teus olhos, meu Pai. Tu encontraste homens e mulheres em situações quando ninguém dava nada por eles, nem se importava por eles. Quem se importaria com Moisés no deserto? Quem se importaria com Paulo, agora cego, depois da manifestação do teu poder? Quem se importaria com Pedro, o pescador, estava na beira da praia, homem douto? Quem se importaria com Estevão? Quem se importaria com nós? O Senhor se importou conosco. O Senhor olhou para mim, olhou para essa pessoa que está orando comigo agora e disse, eu me importo contigo, tu tens valor para mim. Aleluia. Quem poderia ter se importado conosco, Pai, senão o Senhor? E o Senhor se importou de uma tal maneira que não poupou a vida do seu único filho, fez ele se fazer carne, habitar entre nós, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e formosura, morreu naquele madeiro, foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou, e está sentado à tua direita aí no trono, na glória. Tu te importaste conosco, Pai, e esse teu desejo em mim, esse teu desejo na tua filha, no teu filho, esse teu desejo nessa pessoa que está orando comigo agora, fez com que o Senhor manifestasse um poder tão maravilhoso, que nos tirou das trevas que nos encontrávamos antes e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Obrigado, Senhor, porque antes nós andávamos errantes, desgarrados como ovelhas que não têm pastor, a caminho de um precipício, mas o bom pastor, o Senhor Jesus, nos encontrou no meio do caminho, se importou conosco, e hoje nós somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Hoje Satanás está debaixo dos nossos pés. Hoje nós temos autoridade e poder, como está escrito em Lucas 10, versículo 19. Eis que vos dou poder para pisar serpente, escorpião e toda a força do inimigo, e nada vos causará dano algum. Hoje o poder nos foi outorgado, nos foi dado. E hoje nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Obrigado, Senhor. E que essa tua palavra alcance milhares e milhares que estão acessando, meu Pai, essa mensagem. E que essa pessoa que se deparou com esse vídeo hoje, ela possa parar para pensar. Não importa o nível
de profundidade que eu me encontre agora, os olhos de Deus que estão em todas as partes estão me vendo nesse momento. E Ele é poderoso para me tirar do lar, do lugar, do charco de lodo que eu me encontro hoje. A Ti, Senhor, seja toda a glória, porque Tu és fiel. Louvado e engrandecido seja o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.